Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão, essa movimentação do mercado da bola e, vamos falar a verdade, o Palmeiras está devagar. Muita especulação, a gente vai falar tudo sobre Casimiro, sobre Savarino, sobre Matheus Pereira poderem vir vestir a camisa do Verdão. A gente vai falar muito sobre isso e fechando o vídeo a gente vai falar sobre a joia da base também, que foi cortada da copinha para vir direto para o profissional e já está junto com o time profissional. O Abel pediu o menino para se incorporar já à equipe profissional agora desde o início de 2026. Então tem muita coisa para a gente falar aqui no vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Rapaziada, vamos começar aí pelo Casimiro. Casimiro, cara, que eu vi duas informações hoje, tanto do André Hernan, da ESPN, quanto o Danilo Lavieri, cara, no UOL, falando sobre Casimiro. Cara, Casimiro não vem pro Palmeiras, rapaziada. Isso aí é martelo batido. Mas qual que é a questão? Como assim o Casimiro não vem? O contrato dele vai até o meio do ano, mas ele não tem intenção de voltar para o Brasil. Então, assim, ele é muito bem avaliado lá fora ainda. Então, ele não tem essa intenção de voltar para o Brasil. E aí, pela informação que eu peguei, tanto do André Hernan quanto do Danilo Lavieri, que não teve nem proposta, não tem nem sondagem. E a grande verdade é que a mídia em si, esportiva, o pessoal que tem realmente fonte, não sabe da onde começou esse boato. Começou, não sei se algum canal irresponsável, da onde veio. A gente não sabe qual foi a origem disso, mas tomou uma grande proporção. Só que Casimiro não vem para o Brasil. Pelo menos nesse período agora ele deve arrumar ainda outro time na Arábia. Tem muito time aí querendo ele e pode pagar muito bem. E o jogador em si não tem essa intenção de voltar para o Brasil agora. E a gente sabe que ele tem uma história com o São Paulo. Então ele viria para o Brasil, mas eu acho que ele daria sim prioridade para o São Paulo. Claro que a gente não sabe como o São Paulo vai estar quando ele quiser retornar para o Brasil. Tomara que o São Paulo não consiga contratar ele. Enfim, seria para o Palmeiras ótimo? Sim, mas, cara, é descartado. Não tem negociação do Palmeiras, não tem nem sondagem, tem informação nenhuma do Palmeiras sobre interesse dele. Eu acho que fica muito claro porque o jogador não quer voltar para o Brasil agora. Tem muito mercado lá fora. Então, isso aí a gente vai matar esse assunto do Casimiro. Infelizmente, né, cara? Seria uma boa, né? Baita jogador de seleção. Experiente demais, uma coisa que a gente tava precisando aqui no nosso Verdão. Mas, infelizmente, não vai acontecer. Mais uma também que não vai acontecer, rapaziada, é o Savarino. Bom, no domingo, cara, saiu essa notícia na mídia, começou a bombar. Savarino no Verdão. O Palmeiras vai atravessar a negociação do Fluminense. Fato é, o Palmeiras chegou a questionar sim, a saber com o Botafogo quais seriam as condições para uma negociação. Já sabia que o Botafogo já vinha negociando com o Fluminense. O jogador, o Savarino, não estava aqui no Brasil ainda, mas o Botafogo já fazia uma negociação, já estava até adiantado com o Fluminense. E aí entrou o Palmeiras. Fato é, rapaziada, quando entra o Palmeiras, cara, o jogador treme. Ele treme porque às vezes ele já estava meio que apalavrado. O Marlon Freitas tinha uma negociação bem para frente, bem adiantada com o Fluminense. Cara, quando pintou o Palmeiras, ele não teve dúvida. Foi o maior time do Brasil. Então, assim, surgiu essa coisa na mídia sobre o Savarino. Só que, apuração aqui, vendo as reportagens, sabendo de tudo, o PVC cravou que ele não vem. O Palmeiras desistiu
dessa contratação. Por quê, Thiago? O jogador de campo atende muito bem. Só que Palmeiras em contato com pessoas lá do Atlético Mineiro. Jogou lá antes, né, do Botafogo. Então, eles não falam, cara, é roupeiro, se era jogador, se é diretoria, mas a informação é que o Palmeiras foi buscar lá no Atlético Mineiro mais informações do Savarino. A gente sabe que Palmeiras e Atlético Mineiro têm uma ótima relação hoje, né? Tanto que vai jogador pra lá, vem jogador de lá pra cá, enfim, tem uma boa relação. Foi buscar essa referência do jogador e não gostou do que escutou. Falou que o jogador é problemático fora de campo, ele se acha a última bolacha do pacote, ele acha que é o cara. E assim, precisa de jogador humilde. A gente quer jogador experiente, cara, mas a humildade tem que estar na mente. Porque o jogador, ele tem que estar sempre pensando em crescimento. Então, um cara que hoje, pessoas que trabalharam com ele, reconhecem que ele é um bom jogador, mas é um cara que acha demais. Por exemplo, 25 não foi isso tudo pra ele. Ah, não foi isso tudo pro Botafogo também? Sim. Foi isso tudo. Então, para todas as áreas na nossa vida, não só no futebol, a gente tem que ter a sabedoria, saber o que nós fazemos bem, onde somos bons, tá? Mas é claro que a vida em si é sempre evolução. Tem que sempre estar pensando em evoluir. E um cara que se acha muito, muitas das vezes não tem esse pensamento de evolução. Já acha que é o brabo, enfim. Cara, fato é, Palmeiras desistiu de tentar a contratação do Savarino. Então, a gente vê que o Palmeiras vai muito lento no mercado da bola. A única contratação foi o Marlon Freitas, que, sinceramente, eu até acho que foi rápido. A primeira informação que a gente teve do Marlon Freitas foi dia 24 de dezembro, se eu não me engano. E aí, menos de 10 dias, ele já estava aqui. Foi anunciado no domingo, né? Mas já tinha tudo sacramentado, todo mundo já sabia. Só faltava o anúncio oficial. Mas, para mim, foi até uma contratação rápida. Por quê? Rapaziada, tudo no Palmeiras vira uma novela, né? Tudo no Palmeiras vira uma novela. Todas as contratações viram novela. Mas, com o Marlon Freitas foi rápido. Agora, os demais jogadores, rapaziada, o negócio não tá bom. Sinceramente, cara, não é animador. Temos o Marlon Freitas, firmado, já tá treinando. Temos o Bruno Fux, que foi feita a compra definitiva. E só de concreto nós temos isso. E aí a gente vem trazendo para você. Especulação de Casimiro, não vai vir. Especulação do Savarino, não vai vir. Quem, nos últimos dias, quem foi muito especulado e ainda tá nessa novela é Matheus Pereira. Matheus Pereira, sim, ainda tá nessa novela com o Palmeiras. Já sabe que ele tem um contrato na mesa dele para renovar com o Cruzeiro. Só que até então não renovou. E aí mostra pra gente que ele não tá interessado muito em renovar. Na verdade, no ano passado ele mostrou interesse de sair do Cruzeiro, mas ele queria ir para fora do Brasil. Hoje o foco é outro. Hoje eu vejo que o Matheus Pereira, ele tá barganhando. Ele tá negociando com o Cruzeiro, negociando com o Palmeiras para elevar o valor dele de salário, né? Até porque o Matheus Pereira ficou muito chateado e querendo sair do Cruzeiro logo após a chegada do Gabigol e do Dudu, que estavam ganhando mais do que ele. E nenhum dos dois eram titulares. Ao contrário do Matheus Pereira. Então, assim, os nomes que a gente está trazendo para você, tirando a zaga, né? Matheus Pereira é o único que pode sim ainda vir. Só que tá nessa novela. O Palmeiras sempre entra.
sempre é uma novela. Praticamente. Só o Marlon Freitas, a princípio, não foi. Mas quase todas as contratações do Palmeiras são novelas. Fica nesse lenga-lenga. Vai vir, não vai vir, vai vir, não vai vir. Bom, bate o martelo, traz o cara logo. Matheus Pereira ia cair como uma luva nesse meio de campo. O Matheus Pereira, Andréas Pereira, com o Marlon ou o Evangelista. Pô, a gente ia ficar bem, cara. Ia ter um meio de campo experiente, com qualidade. Poxa, mudaria muito o patamar do Palmeiras. Só que tá nesse lenga-lenga. Bom, faz uma proposta, traz o cara, não corre o risco do cara acabar não vindo. É um cara que já tá habituado com o futebol brasileiro. Vai chegar, meu irmão, se adaptar pouco tempo ali com a equipe, com o elenco. Fora isso, vai jogar bem, cara. Então não tem muito o que questionar, muita dúvida. É trazer o cara. Ah, mas aí ele só pode vir no meio do ano. Bom, rapaziada, vamos ser sinceros. Ele assina um pré-contrato com o Palmeiras, aceita. Acho que o Cruzeiro não vai tentar facilitar essa saída? Porque o Tite não vai querer contar com um cara para 6 meses, cara. Não vai montar o trabalho dele em cima de um cara que já tá com pensamento no outro time. Então, se o Palmeiras consegue essa negociação direta com o jogador, mata logo, bate o martelo. E aí, cara, com o Cruzeiro já fica mais fácil. A Leila Pereira tem boa relação com o Pedro BH. Então, cara, é muito mais fácil. Depois que conseguir negociar com o atleta, acordar com ele, depois negociar com o Cruzeiro, eu acho que não teria tanta dificuldade em trazer ele agora no início da temporada. Então, assim, das contratações, o único que pode vir de verdade é o Matheus Pereira. E aí, rapaziada, nessa quarta-feira, falou muito na mídia sobre o camisa 5. O Casimiro, ele atua ali como 8, ele faz bem as duas funções, mas a gente já sabe que ele não vem. Gerson ficou lá atrás, também não vem. Então, assim, a gente não viu movimentação do Palmeiras para trazer um camisa 5 de responsa. Cara bom. Trouxe o Marlon, que não é camisa 5, ele é mais um 8, mas pode fazer também a função. Agora, a gente, nessa quarta-feira, toda a mídia falando, o pessoal da UOL, Danilo Lavieri, como eu te falei, principalmente o PVC falando sobre isso. E o Palmeiras hoje meio que esfriou a procura sobre um 5. E vai contar, né, com uma joia da base que foi tirada da copinha e tá vindo, já se incorporou ao time profissional. Que é esse garoto, jovem promessa do Verdão, Luiz Pacheco. Moleque é bom de bola, muito bom ali no meio de campo, tanto que ele é capitão nas categorias de base. E assim, tem um futuro brilhante, a gente acredita e espera nisso. Seja muito bem-vindo no time titular. Só que acaba caindo no que o Abel falou, cara, lá na entrevista, na coletiva após perder a Libertadores. Falou o quê? Precisa de jogadores experientes. Ah, Thiago, mas é claro que se você tem ali meio de campo mais experiente, vamos ter o Matheus Pereira mais à frente, tendo o Marlon ali ou o Andrés Pereira, enfim. Ajuda o moleque? Ajuda, mas jogo grande é difícil, cara. É difícil você pegar um cara da base que vem e faça o dever de casa tranquilo. Entendeu? Benedetti, naquele jogo contra o Grêmio, jogou muita bola. Jogou mais do que o Mikael, né? Maldito que já tá acertado lá pro time do Messi. Vamos falar, hein? O empresário do cara é bom, hein? E o cara vai jogar com o Messi. Sim. Cara, sabe que o menino é bom, só que acaba batendo de frente com o que o Abel pediu lá. Um time mais experiente, um time cascudo. E esse 5 precisa ser um cara experiente. Até pra dar referência pro Pacheco que tá chegando agora no profissional. Então, assim, elogia que o Abel tenha trago ele pro time profissional. Excelente opção. Só que
falta experiência pro moleque. Trabalhar, às vezes, essa experiência pode custar caro, às vezes, pro Palmeiras aí em retas finais, em mata-mata. Espera que não. Mas a gente vai ver, cara, o que o Palmeiras vai fazer agora. Mas, a princípio, não está mais procurando um camisa 5. A informação de hoje é essa. O Palmeiras desistiu de procurar camisa 5. Vai apostar todas as fichas no Luiz Pacheco na joia da base. Então, rapaziada, as informações dessa quarta-feira são essas. Eu quero saber de você. Tudo que você escutou aqui, o que você acha sobre tudo? Sobre essa especulação doida aí do Casimiro que apareceu, a situação do Savarino e Matheus Pereira. Você gostaria de ver ele aqui no Verdão? Pra mim, cara, seria uma excepcional contratação. Quero saber mais a sua opinião. Você gostaria? Traz logo ele, faz uma proposta boa pra matar essa dúvida e trazer o cara logo. E o camisa 5? Você acha que o menino da base vai dar conta? Deixa aí nos comentários a sua opinião, você que não é inscrito. Aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho pra você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícia, que todos os dias a gente vai trazer cortes aqui falando sobre esse mercado da bola, toda a movimentação da Sociedade Esportiva Palmeiras. Você que puder deixar o like ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. E para fechar, se você puder hypar o vídeo, ajude demais o meu trabalho. Fica aqui o dia inteiro procurando matéria, notícia, informação para trazer esse compilado aí das notícias do nosso Verdão para você. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.